Olá, internautas, mais uma vez, o dia ao vivo, e hoje a gente vai abordar um assunto muito importante, principalmente, claro, quem vai fazer o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Para isso, para tirar as dúvidas, eu conto com a ajuda do professor Wellington Soares. A gente decidiu abordar esse assunto exatamente pela importância, e também eu vou fazer algumas perguntas aqui, mas eu conto com a sua ajuda. Se você tiver alguma dúvida, o professor está aqui para esclarecer tudo que você tiver sobre o Enem. As inscrições do Enem vão de 9 a 20 de maio. Professor, a pergunta que eu faço é exatamente sobre isso. Muita gente ainda se perde nas inscrições do Enem? Eu acho que hoje nem tanto, né? Eu acho que no começo do Enem houve uma certa dificuldade, mas agora não. Eu acho que o Enem já está consolidado. As dificuldades diminuíram bastante. Certo. As inscrições começam agora de 9 até 20 de maio, mas o exame em si ele vai ser já está definido em novembro, né? Dias 5 e 6 de novembro, né? Devido ao período eleitoral. Então, se preferiu jogar para depois das eleições. O que eu achei uma medida acertada. Bom, mais uma vez, o nosso assunto aqui hoje do Vivo do Dia é o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar aqui pela internet e retirar sua dúvida. Professor, alguma novidade para essa edição do Enem? Eu acho que a grande novidade para essa edição foi o lançamento da A Hora do Enem, que é um aplicativo, é mais uma ferramenta, mais um recurso que o MEC disponibiliza aos estudantes de um modo geral. Não só aos alunos das escolas públicas, como também das escolas particulares, né? Até o Enem, eles poderão realizar 4 simulados. Eles podem participar de 4 simulados. O nome está dizendo simulado, né? É simular a prova definitiva do Enem, de tal maneira que dá para o aluno se autoavaliar. Como são 4 revisões, 4 simulados, dá para ele ter uma ideia de evolução até chegar ao dia das provas. Isso abarcando todas as disciplinas, exceto redação, porque você sabe que redação para correção já é mais complicado. Então, uma ferramenta muito boa, está de parabéns o MEC, não é? Porque além do simulado, o aluno vai dispor também de vídeos com conteúdos das matérias. Então, através do smartphone, da internet, ele vai ter acesso, através de aulas, né, com professores renomados, de conteúdos que vão ser explorados no Enem. Professor, o senhor falou agora da redação. Em relação à redação, o senhor acredita que a redação vai continuar sendo um tema atual? Ou qual é a sua aposta? Não, minha aposta é que vai continuar a mesma tendência, né? O Enem tem explorado sempre questões da atualidade. É interessante que o aluno ele esteja antenado ao que está acontecendo, né, no Brasil, e ultimamente nós estamos vivendo momentos, vamos dizer, emocionantes, vamos colocar assim, não é? Então ele tem que estar atento ao que está acontecendo. Ano passado foi o tema da violência contra as mulheres, e este ano com certeza vai ser um tema que o aluno possa dissertar e possa, acima de tudo, defender uma ideia. Eu acho que importante é isso daí. O aluno, às vezes, ele fica preocupado, como é que eu faço uma boa redação? Às vezes ele quer uma fórmula para fazer uma redação. Eu acho que começa ele lendo. Isso daí é fundamental, ele ser um leitor, né, de praticamente tudo, né? E segundo é que ele cria o hábito de escrever diariamente. Acabar com essa história de inspiração. Inspiração foi uma invenção dos poetas românticos, né? Imagine você como jornalista tendo que depender de inspiração, você que escreve diariamente. Então isso é conversa dos poetas românticos. Então é você criar o hábito de escrever diariamente e exercitando. Eu acho que essa prática é que vai te levar a fazer uma boa redação. Ou seja, escrever se aprende escrevendo. A gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista. O senhor acredita muito que a política, né, essa questão do impeachment, pode vir ser o tema da redação? Assim, pode, tudo é possível. A questão do impeachment, a questão da democracia,
Porque o que está em jogo na realidade é a democracia, não é? O que está em xeque é a democracia, não é? Eu acho que é um tema extremamente atual e pelo que já foi veiculado, está sendo veiculado nos canais de televisão, nos jornais, na revista, dá para todo mundo dissertar, dá para todo mundo escrever. E sem ter medo de colocar a sua posição. Porque o corretor, na realidade, quem faz a correção da redação, o que ele quer realmente é saber se o aluno tem um domínio da linguagem, se ele é capaz de expressar as suas ideias com clareza e coerência. Introdução, desenvolvimento e o desfecho, a conclusão, colocando o seu ponto de vista sobre o tema explorado. Os internautas já estão aqui fazendo perguntas. O Leonardo Machado, são quantas questões cada prova? As questões são 90 questões, né, em cada prova. De maneira que o aluno ele também tem que saber equacionar o tempo com o número de questões. Às vezes ele acaba se perdendo um pouco nessa equação. Certo. O Maurício aqui Rodrigues disse que a gente demorou a responder, mas a gente respondeu, viu, Maurício? A resposta dada para o Leonardo Machado. Professor, pelo seu tempo de Enem, a gente pode prever algum estilo dessas provas? Eu acho que vai ser a mesma sequência, porque a grande novidade do Enem, e nós temos que compreender que o Enem representou uma verdadeira revolução em termos de formulação de vestibular. Porque o nosso ensino estava muito voltado para o conteúdo, né? Era um ensino muito conteudístico. E o que o Enem trouxe, que eu achei extremamente positivo, foi a interdisciplinariedade. Foram o quê? As competências. Ou seja, os conhecimentos eles não são estanques. Ou seja, a literatura ela não está dissociada da história, que por sua vez não está dissociada da geografia. Então, há uma relação entre as várias disciplinas. Então, acabou a era da decoreba. Aluno que não está ainda preocupado em decorar, ele se dá mal no Enem. Eu acho que o Enem foi uma grande evolução, porque prima pelo raciocínio. O aluno ele tem que ser capaz de interpretar, primeiro, o enunciado da questão e, segundo, fazer essa relação entre as várias matérias. Professor, em relação ao ingresso na universidade, em relação ao Enem e ao antigo vestibular, queria que o senhor fizesse uma análise desses dois. É interessante porque esses dois modelos não estão ainda coexistindo, né? Nas universidades públicas, o Enem, e nas faculdades particulares, o vestibular tradicional. Embora hoje as faculdades particulares estejam aceitando alunos oriundos do Enem, né? Dependendo da pontuação que o aluno atinge, as faculdades particulares estão aceitando. Até mesmo porque existe o FIES, não é? Existe o ProUni, né? Mas eu acho que são dois modelos bem distintos. E o aluno ele tem que estar preparado, e ele está sendo preparado em sala de aula. Eu sou professor de literatura, de tal maneira que eu passo isso para os meus alunos. Você tem que estar preparado tanto para o vestibular tradicional, quanto para o vestibular, para o Enem, né? De maneira que eu busco nas minhas provas mesclar essas duas modalidades de questões, porque são questões distintas. Como professor de literatura, que dica o senhor dá já para os nossos internautas? Eu gostaria de fazer uma ressalva, porque é claro que você organizar um vestibular em nível nacional é uma logística enorme. Você lembra que no passado houve muitas críticas em relação ao Enem, com vazamento de questões, com vazamento de tema da redação, mas hoje há um consenso entre professores, alunos, os diretores, que o Enem foi um grande avanço para a educação brasileira. Porque a educação brasileira, de certo modo, está moldada ao vestibular. O que é explorado no vestibular, as escolas acabam adotando. Eu não sei se você lembra, mas num passado, vamos dizer, sombrio para o nosso estado, tentaram acabar ou extrair, retirar do vestibular da UESP a redação e também a literatura. E aí nós tivemos que brigar, né, para manter essas duas disciplinas, porque elas implicam o quê? A leitura e a escrita. Nós não acreditamos em universitários que não têm o hábito da leitura e muito menos da escrita.
Então, eu acho que deve manter esse padrão já das edições anteriores. É o aluno treinar. Bom, você que está chegando agora, o vivo do dia hoje é sobre o Enem. Aqui do meu lado, o professor de literatura Wellington Soares. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aqui, pode deixar seu comentário. O Portal Dia aqui está interagindo aqui com a gente, está perguntando, já é um tema que a gente já abordou aqui, quais são os possíveis temas da redação. E deixa eu voltar, porque como eu acabei me desviando um pouco, ou indo para um outro caminho, é colocar também que os temas são temas da atualidade, mas é imprevisível, que pode ser explorado. O aluno tem que ter muito cuidado. Às vezes eu escuto o seguinte, acontece a prova de redação e logo em seguida tem alguém que diz assim, vazou o tema da redação. Cuidado, porque todo professor de redação, não só no Piauí, mas em todos os estados, ele costuma tentar adivinhar o tema que vai ser explorado. De maneira que alguém vai acertar esse tema. Não tem como não acertar esse tema. Eu acho que o aluno ele tem que se preocupar em ser capaz de escrever uma boa redação. Seja qual o tema que venha a ser cobrado, né? Para isso é importante que ele leia os jornais, que ele leia a internet, que ele leia, vamos dizer, as revistas, né? Mas que tenha, sobretudo, uma opinião crítica. Porque nem tudo também que é divulgado, você tem que fazer uma triagem. Porque hoje nós temos também jornalismo e jornalismo, né? Ou seja, nós temos uma coisa um jornalismo mais parcial, um jornalismo mais imparcial, e nós começamos a observar que há uma certa contaminação. De maneira que é preciso que ele seja capaz de desenvolver o seu raciocínio. O Enem vai ser realizado só em novembro, então tem muito tempo, né, para o aluno, para o estudante, para quem vai fazer o Enem ainda se preparar. Mas como aqui estão se programando para o Enem? Olha, nós lançamos o Enem, o pré-Enem 2016, né, pela SEDUC. É um programa do governo estadual, através da SEDUC, foi feito o lançamento lá no Liceu Piauiense, e este ano nós temos novidades, né? Por exemplo, neste domingo nós já vamos começar as nossas revisões. Então, vai ser lá no Atlantic City, e nós vamos trabalhar 4 matérias, né? 4 frentes, né? Nós vamos trabalhar artes, não é? Que é com a professora Eudalene Pinheiro, nós vamos trabalhar redação, que é com o professor Roger, nós vamos trabalhar história com o professor Alex Mendes, e nós vamos trabalhar linguagem com o professor Rufino. Então, nós vamos começar às 8 horas da manhã e vamos até às 13 horas. Então, é uma maratona, né? Agora, vamos fazer um intervalo, vamos servir lanche aos participantes, é mais voltado para alunos das escolas públicas estaduais. Quem não puder ir, vai poder acompanhar pela mediação tecnológica, pelo canal Educação, não só aqui na capital, mas no interior também, porque nós temos um recurso que é o canal Educação. Então, em algumas escolas do interior, ou a maioria das escolas do interior, nós temos pontos, né? Nós temos salas de aula com essa mediação tecnológica, assistindo e podendo interagir também com os professores. Nós vamos atingir 268 escolas em 180 municípios. E um outro aspecto também é que esse recurso do governo federal nós vamos disponibilizar aqui também. Ou seja, exceto os simulados que nós não vamos fazer. Mas nós vamos colocar dicas e vamos colocar também conteúdos em forma de vídeos, de maneira que o aluno, através do celular, através da internet, ele vai ter acesso a esses conteúdos. De forma presencial, como que a pessoa pode participar dessas revisões? Ela basta ela se dirigir ao Atlantic City neste domingo, não é? E se apresentar lá. Ela vai receber um caderno com questões, porque são aulas práticas em cima de resolução de questões. Tem uma pequena teoria, não é? Uma síntese de cada conteúdo e questões, não é? E nós vamos até o Enem, nós vamos realizar 6 mega revisões aqui em Teresina, finalizando lá a véspera do vestibular com o Corujão.
Ano passado nós fizemos, foi lá no Teresina Hall, então foi uma revisão para mais de 5.000 estudantes. Nós começamos às 8 horas da noite e fomos até 7 horas da manhã. Eu me lembro. Então foi assim uma coisa extraordinária e os meninos não dormiram, os meninos ficaram antenados, participando. E este ano a novidade é que nós vamos levar para o interior, porque ano passado nós só ficamos aqui na capital, vamos levar para alguns municípios, é o caso de Parnaíba, de Floriano, de Picos, né? De São João do Piauí, então vamos levar para alguns municípios e também essa revisão nós levamos para os presos, né? Para os detentos. Fizemos uma revisão ano passado, alguns foram aprovados e este ano o nosso desejo é da gente fazer umas 4 revisões. Qual é o número a média de inscritos no Enem, de pessoas presas? Aqui participaram mais de quase 300. Alto número? É alto número, porque o Enem é aquela coisa que eu te falei, tem, além do vestibular, de possibilitar o acesso ao ensino superior, o Enem também certifica os maiores de 18 anos que não tenham concluído o ensino médio. Se ele atingir uma pontuação acima dos 450 pontos, ele recebe o certificado de conclusão do ensino médio. Então é uma coisa extraordinária. Como dá direito também, dá acesso também ao Ciências Sem Fronteiras. Hoje nós temos alunos brasileiros estudando em boas universidades fora do país. A companheira Glenda Uchoa, que está aqui do meu lado, aqui na redação, ela tem uma pergunta para o senhor. Uma das coisas que se perderam com o Enem foi a questão do aprofundamento de questões regionais. Um exemplo é a literatura piauiense, que antes, por exemplo, era cobrada nos vestibulares. Como o senhor analisa essa questão? Realmente foi uma falha que nós precisamos corrigir. Não só a literatura piauiense, mas a história e a geografia do Piauí. Eu defendo que a gente faça essa reivindicação ao MEC, não é? Como também nós podemos levar ao MEC a sugestão de que alguns autores piauienses, alguns fatos históricos, geográficos do nosso estado sejam contemplados. Por exemplo, nós tomamos conhecimento da Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, mas todo aluno do Brasil tem que conhecer um pouco dessa revolução. Mas esses alunos também lá de fora podem conhecer a Batalha do Genipapo, não é? Realizada aqui em Campo Maior, que diz respeito à nossa independência política. Importante para a nossa história. É importante, né? Também, não só para os piauienses, mas para os brasileiros de um modo geral. Tem um fato, nós estudamos lá o Manuel Bandeira, dentro do modernismo brasileiro, mas nós podemos estudar também, ser cobrado, o nosso Torquato Neto, que é uma referência nacional, ou então o Mário Faustino, que é uma referência nacional. Ou seja, da mesma forma que os nossos estudantes, eles são obrigados a estudarem, vamos dizer, aspectos literários, históricos e geográficos de outros estados, que os alunos dos outros estados também se familiarizem com esses nossos aspectos. Eu acho que nós podemos reivindicar isso daí também. Ok, eu quero agradecer a presença do professor Wellington e gostaria que o senhor finalizasse aqui a nossa entrevista dando dicas. Tudo bem que o Enem está começando, a gente nem começaram as inscrições ainda, mas para quem vai fazer, eu espero contar com o senhor aqui mais vezes ainda para a gente abordar esse assunto, que é importante à medida que se aproxime a realização das provas. Mas que dica o senhor dá para as pessoas se prepararem, fora o preparo em si, né, o estudo em si? Eu acho que o aluno, ele tem, e nesse programa lançado pelo governo federal, que é a Hora do Enem, existe também, vamos dizer, um programa de estudo, um plano de estudo. Eu acho que todo aluno ele tem que ter um plano de estudo. Não basta apenas ele frequentar a sua escola, ou no turno da manhã ou no turno da tarde. Ele tem que ter uma estratégia. Ele tem que pensar o Enem ou o vestibular tradicional como uma batalha, como uma guerra. Muitos candidatos estão participando, todo mundo quer levar a melhor, mas quem montar a melhor estratégia vai levar. Não só em termos de domínio dos conteúdos, mas até mesmo o preparo psicológico. Isso é fundamental, o preparo emocional. E saber equacionar, vamos dizer, o tempo. São muitas questões e quando chega a prova
não é, de redação, aí que a coisa piora mais ainda, não é? Porque é uma prova que exige muito do aluno e às vezes ele não está preparado emocionalmente para encarar aquele tema. Eu acho que ele tem que montar esse plano de estudo. Quem vai fazer Enem já sabe que é uma coroação. Às vezes as pessoas pensam que aluno que é aprovado no Enem, ele é aprovado porque ele estudou só no terceiro ano. É um ledo engano. Quer dizer, na realidade, o preparatório para o Enem é a vida escolar de um modo geral. Uhum. Quer dizer, o Enem, ou vestibular tradicional, é apenas a etapa final. E ter clareza também que mesmo após entrar no ensino superior, ele vai continuar a estudar. E muito mais, porque antigamente havia essa lenda, não é? Esse mito de que vou estudar para entrar na universidade, depois eu vou estudar na universidade para sair e depois eu não estudo mais. Não, você vai estudar a vida toda, até porque os conhecimentos ocorrem hoje numa velocidade muito grande. E se você não tiver antenado, se você não estiver se reciclando, você acaba sendo ultrapassado por esses conhecimentos. Certamente os piauienses vão ter notas de destaque. Destaque. Nós tivemos ano passado com um aluno do Dom Barreto, né, que arrebentou, teve um desempenho extraordinário, né? Os alunos piauienses de um modo geral, né? Tanto das escolas particulares quanto das escolas públicas, os alunos de Cocal dos Alves estão de parabéns, porque geralmente têm pontuações extraordinárias, conseguem aprovação. Os alunos piauienses, quando saem para fazer vestibulares em outros estados também, conseguem as melhores colocações. Eu acho que, em termos de preparação e de resultados, os estudantes piauienses estão muito bem. Eu queria que o senhor fizesse, eu disse que ia terminar, mas a gente continua. Queria que o senhor avaliasse o estudante piauiense, no geral, assim, no Brasil, fora o aluno do ano passado, do Barreto, que adquiriu uma colocação máxima, mas como é que ficam os outros alunos? Olha, eu acho que os alunos, eu já estou em sala de aula há mais de 30 anos, não é? E a primeira coisa que a gente constata é que esses alunos estão entrando cada vez mais cedo no ensino superior. Hoje é uma média com 17 anos esses meninos estão entrando. É diferente da minha geração e da sua geração. Nós entrávamos com 20, 21 anos, até porque nós entrávamos no ensino mais velhos, né? Com uma certa idade. Hoje, praticamente, as crianças já estão nascendo, já estão indo para a escola, não é? Eu acho que isso é uma grande vantagem. Nós temos que trabalhar mais a maturidade dos alunos com mais discussões. Mas houve um grande avanço na escola pública. Antigamente se achava também que só os alunos das escolas particulares conseguiriam aprovação. Hoje não. Essa coisa acabou. Os alunos das escolas públicas estão tendo um desempenho excelente, não só aqui no nosso estado, mas fora. Eu estou à frente desse projeto. No passado era chamado Cursinhos Populares, agora pré-ENEM, né? Desde 2003, e nós temos tido resultados fabulosos. Inclusive com primeiro lugar no vestibular da UESP, né? Para medicina. Então, nesse último vestibular do ENEM, nós tivemos aprovações para medicina, para engenharia, para direito, para todos os cursos praticamente. E você observa também com essa crise econômica que está havendo uma migração de alunos das escolas particulares para as escolas públicas. Então isso significa dizer que vai haver uma pressão para melhoria, não é, dessas escolas. E um outro dado importante, as escolas de tempo integral, elas estão fazendo uma grande diferença, porque o aluno ele passa o dia na escola, além vamos dizer, do turno, né, da manhã, que eles veem todos os conteúdos, à tarde eles têm reforço e tem outras disciplinas que ajudam também em sua preparação. Eu acho que nós estamos avançando pouco a pouco.